Oi galera, aqui é o professor Vanques. Estamos iniciando mais uma aula de Física do primeiro ano, capítulo de número 4, abordando o assunto cinemática vetorial. Para que a gente possa falar de cinemática, é necessário a gente relembrar contigo as grandezas existentes para o estudo da física. Nós temos o grupo das grandezas escalares, são aquelas grandezas onde nós temos apenas um número e uma unidade de medida capaz de definir aquilo que eu estou buscando. Por exemplo, o tempo. Quando eu falo 2 horas, o número 2 e a unidade hora já completa a minha informação. Então, grandeza escalar é aquela que precisa exclusivamente de um valor numérico associado a uma unidade de medida. Já a grandeza vetorial, ela nos exige orientação. O que seria a orientação? Nos dá uma direção e um sentido. A direção é o eixo e o sentido para onde nós estamos nos deslocando. Exemplo de grandeza vetorial, a força. Quando nós aplicamos uma força sobre um determinado objeto, a gente pode aplicar esta força para a direita, para a esquerda, na vertical ascendente, na vertical descendente. Então eu preciso definir uma orientação. Quando estou diante de uma grandeza que me exige intensidade, direção e sentido, eu estou diante de uma grandeza vetorial, que é o que a gente vai precisar falar neste momento. Dentro do estudo dos vetores, o deslocamento escalar e o deslocamento vetorial são situações distintas. No deslocamento escalar, nós buscamos a nossa posição final, comparamos com a posição inicial e fazemos a sua diferença. O deslocamento escalar considera toda a trajetória que foi efetuada. Enquanto que o deslocamento vetorial, ou o módulo do vetor deslocamento, ele simplesmente vai fazer a diferença entre as distâncias de partida e chegada, efetuado esse cálculo em linha reta, porque nós estamos nos referindo ao deslocamento vetorial. Aqui à sua direita, você tem uma ilustração onde mostra com riqueza de detalhes o deslocamento vetorial na cor azul e o deslocamento escalar no tom vermelho. Nós temos as diferenças de posição final e posição inicial que nos permitem visualizar estas duas definições. No tocante aos movimentos, vamos citar e relembrar com você aqui os movimentos que nós já estudamos e que precisamos deles ainda nesse capítulo. Movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade não modifica. Movimento uniforme com a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração vai ser nula. Característica, portanto, do movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, aceleração nula. O movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que a velocidade muda com o decorrer do tempo. A velocidade sendo variável, automaticamente nós temos aceleração. Aceleração significa mudança de velocidade. Aceleração positiva significa que o corpo está aumentando velocidade. Aceleração negativa significa que está ocorrendo a redução de velocidade. E o movimento circular uniforme é aquele que nós vamos ter a velocidade, vetor velocidade constante, e teremos também a presença da aceleração centrípeta diferente de zero. Vetor velocidade constante, aceleração centrípeta não nula, são características do movimento circular uniforme, que nós iremos ver detalhes agora. O movimento circular ele tem algumas características que são peculiares a ele. Estamos numa trajetória, o próprio nome já diz, circular, não necessariamente precisando montar uma circunferência perfeita, precisando aprender a fazer o cálculo de frequência e de período, grandezas que nos remetem a número de oscilações e período é o tempo gasto para essa oscilação completa. Frequência é o 1 dividido pelo período, enquanto que período é 1 dividido pela frequência. Frequência é o número de oscilações completas, enquanto que período é o tempo necessário para a conclusão de uma oscilação completa. E a aceleração centrípeta, que acabamos de citar, é a relação entre a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Quadrado da velocidade dividido pelo raio. Aqui à sua direita eu coloquei um exemplo para que a gente verificasse o uso da aceleração centrípeta. Um corpo em trajetória circular de raio de 5 metros possui velocidade escalar 4 metros por segundo. Determine sua aceleração centrípeta. 4 ao quadrado dividido por 5, nós teremos 16 dividido por 5, aceleração centrípeta 3,2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que na próxima aula iremos fazer exercício envolvendo as outras características do movimento circular. Um grande abraço, até a próxima.